Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder voltar aqui e poder falar algo da palavra santa de Deus, porque a Bíblia Sagrada ela tem esse poder de orientar, direcionar, capacitar, mostrar a saída. Para cada situação adversa da nossa vida, nós temos resposta na Bíblia Sagrada. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostra, o motivo pela qual nós existimos. Ela nos mostra a direção, o caminho certo que precisamos tomar para chegar com êxito no lugar desejado. Então, a Bíblia Sagrada, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, em qualquer situação, ela tem resposta. E um texto tem saltado ao meu coração há alguns dias, e eu quero compartilhar com você, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, uma passagem muito conhecida. Eu vou ler apenas alguns versículos, é como um poema aos nossos corações, esse texto, porque vem da boca do próprio Deus, o nosso Deus, o Yeshua, o Todo-Poderoso. Ele nos ensina, ele traz uma instrução ali para o povo de Israel e, consequentemente, nos abençoa, nos ajuda a entender, nos ensina, aquilo que Deus tem em seu coração para o povo, para o ser humano. Eu vou ler a partir do verso 4, de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4 diz assim: Ouve, Israel, ó, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, por que essa palavra tem saltado ao meu coração? Primeiramente porque é a palavra do próprio Deus. O próprio Deus está se revelando ao seu povo através do servo de Deus, Moisés. Deus começa a passar instruções. Deus, antes de levar o povo de Israel com uma terra que manda leite e mel, ele traz instruções para que o povo tenha paz, consiga viver bem, consiga usufruir do melhor, das bênçãos de Deus, numa terra tão abençoada. E como Deus é o mesmo, a palavra de Deus mesmo diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, que Ele não muda, passa o céu e passa a terra, mas as palavras do Senhor, elas permanecem para sempre. Como é o mesmo Deus que instruiu o povo para que eles tivessem paz, esse texto fala sobre o fim da lei e a obediência, fala dos benefícios daquele que obedece. E como Deus é o mesmo, ele passa uma instrução importante para todo pai, para toda mãe, para todo responsável, todo aquele que tem seus filhos, todo aquele que precisa passar algo para aqueles que estão vindo, para as próximas gerações, não é isso? E me chamou a atenção aqui, a partir do verso de número 6, que diz assim: estas palavras, que palavras? As palavras que vocês aprenderam, porque ninguém pode ensinar nada se não aprender primeiro. Então, cabe a nós, como responsáveis, como pais, ter para passar para os nossos filhos, aprender a palavra. Se você é casado, se você tem um filho, se você tem neto, a palavra de Deus, ela é uma fonte de instrução. Então, eu preciso adquirir para poder ter o que passar, saber responder, saber orientar, ter uma boa orientação para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, tanto no ensino, propriamente dito, como na vivência. Porque quando eu aprendo a ser um servo de Deus, um servo de bons exemplos, de bons frutos, além da minha fala, o meu viver vai ensinar, vai ser exemplo. Tanto é que a Bíblia fala, seja o exemplo dos fiéis. Nós precisamos ter essa vida pautada na palavra, esse ensinamento da parte de Deus para poder transmitir no viver e no ensinar. Então, ele vai dizendo aqui, que nós precisamos, essas palavras que hoje eu te ordeno, estará em teu coração. Verso 6. E as intimarás aos teus filhos.
E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ele fala com uma palavra de intimar. Essa palavra intimar a gente conhece muito, lembra muito um juiz, né? Quando recebemos uma intimação, é algo muito sério. A intimação é algo que tem que ser estabelecido, determinado, ordenado. É uma advertência, né? Você comunica algo, você passa algo, né? Uma advertência, algo muito sério, uma ordenança para alguém. Então, quando nós temos a palavra de Deus e conseguimos passar para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações, nós precisamos mostrar que é uma ordenação de Deus. Precisamos determinar aquela palavra no coração daqueles que estão vindo, daqueles que vão começar uma trajetória pela qual nós já passamos. Nós temos que ter essa palavra, esse ensinamento, trazer uma ordenança, mostrar o peso da responsabilidade de ter os mandamentos do Senhor como prioridade. E aqui, né, tem uma outra versão. Eu gosto muito de mudar algumas versões porque esclarece, né, o verso de número 6. Ele diz assim, né, nessa outra versão: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Ó, ele fala de ensinamento. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa outra versão é ensinamento. Ensinamento é sinônimo da palavra formação, está derivado de formar, reforçar. O ensinamento é uma formação de caráter. Então, quando a gente ensina, nós estamos formando. Falar de formar algo, fala de trazer, né, a existência a alguma pessoa, algo que não existe. Formar, formação. Imagine a criança, nossos herdeiros, nossos filhos, eles é como uma esponjinha que adere tudo que tiver ao seu alcance, né? Ele não tem uma formação ainda. A criança, ela não tem uma formação do seu caráter, da sua personalidade. Ela precisa de receber bons conselhos, bons ensinamentos para formar, para ter uma formação boa, né? Para ter algo de bom, para ter uma luz iluminado pela palavra de Deus. Então, esse versículo, quando diz que nós devemos ensinar, traz um peso de responsabilidade sobre os nossos ombros, de passar algo bom, de trazer uma formação, né? De trazer um reforço naquilo que a criança precisa para ter bases sólidas, para ter estrutura. E tudo aquele que é bem formado, que é bem preenchido por um bom ensinamento, nada externo que não seja bom vai conseguir infiltrar-se na mente dessa criança. Porque uma criança que tem uma boa formação, que conhece uma verdade libertadora, ela consegue discernir o que é certo e o que é errado. Ela consegue entender os caminhos pela qual ela não pode percorrer. Ela consegue entender os caminhos pela qual ela precisa trilhar para chegar a um bom lugar. Então, essa palavra do nosso Deus, esse ensinamento do capítulo 6, traz para nós o padrão pela qual nós devemos levar o ensinamento aos nossos filhos. Aí ele fala, né? Como que eu posso fazer? Intimarás delas, falarás assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Quer dizer, em todo tempo. Em todo tempo. Em tudo que formos fazer, precisamos colocar a palavra de Deus. Em todas as circunstâncias, em qualquer situação, em qualquer momento, em tudo na vida, nós precisamos citar a palavra, ensinar a palavra. Está comendo, está ensinando a palavra, está andando pelo caminho, está no ônibus, está no veículo. Tudo que a criança vê, que bonito é aquela paisagem, aquele mar, olha que lindo, aquela montanha, aquele pasto verdejante. Deus que criou, meu filho. Deus é o criador de todas as coisas. Nada disso existiria sem Deus. E o próprio Deus diz que Ele criou através do haja. O haja é o verbo que se fez carne, que é Jesus. Em tudo, em todos os momentos, nós podemos falar da palavra para a criança, preenchendo ali as lacunas pela qual a criança tem de aprendizado. E aqui também ele fala: atarás por sinal na tua mão,
e te serão por testeira entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, a criança precisa, além de ver o ensinamento nosso, dos pais, dos responsáveis, ela precisa ver em qualquer lugar que ela olhar, na sua casa, né, na sua televisão. Ele fala aqui de colocar nas mãos, né? Sinal, será por sinal nas tuas mãos e na testa, entre os teus olhos, e escrever nos umbrais. Então ele fala aqui a mão, o que está na frente, o que está diante dos olhos, né? Cuidado com o que está diante dos teus olhos, com o que a criança tem liberdade para ver, tanto no celular quanto na televisão. Aquilo que a criança assimilar, seja bom ou seja ruim, vai formar o caráter daquela criança. Então ele fala, atarás o sinal nas tuas mãos, na testeira, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que coisa linda quando você entra na casa de alguém, tem ali um versículo bíblico, tem ali uma palavra, uma Bíblia aberta. Não é para a criança ficar, ver aquele Salmo 91 amarelado, não. É aquilo que você usufrui, aquilo que você manuseia diariamente. A palavra tem que estar todos os dias nas suas mãos, né? Eu não posso falar, meu filho, vai ler a palavra, se eu mesmo não leio. Ele nunca me viu sentada, ele nunca me viu desligar uma televisão ou um celular e estar lendo a Bíblia. Nunca. Como é que eu vou querer que a criança faça uma coisa que eu não faço? Então, esse ensinamento da palavra de Deus é um ensinamento muito necessário para os dias que nós estamos atravessando. Estamos atravessando uma nova situação, um novo tempo, a chave virou. E agora, mais do que nunca, a responsabilidade nossa, de pais, de instruir, de blindar os nossos filhos, de policiar, de estar atento no que está acontecendo, para que eles não sejam presos à face do diabo, está sobre nós, sobre você, pai, sobre você, mãe. Então eu trago aqui esse alerta da parte de Deus. Cumpra, obedeça a ordenança de Deus, pela qual o Senhor deu lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, para o seu povo. Se nós observarmos a palavra, que ela não foi deixada aqui apenas como um livro de história. A Bíblia não é um livro de história que a gente vai ler uma história, não. A Bíblia é um ensinamento. Então, mesmo Deus que ensinou o povo ali de Israel, antes de possuir a terra prometida, que estavam chegando uma nova etapa da sua vida, a mesma Bíblia, o mesmo Deus, o mesmo Yahvé, o mesmo Senhor, está te dizendo, preste atenção nos seus filhos, cuide das suas crianças, ensine. Nós vamos começar as aulas daqui a alguns dias e nós precisamos de blindar os nossos filhos com a palavra de Deus, né? Bom é poder formar o caráter de uma criança baseada na palavra, nas leis do Senhor. Nela meditar de dia e de noite. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós comeremos do fruto, né, das boas ações, dos bons ensinamentos. Aquele que ensina a criança no caminho que deve andar, diz que quando a criança crescer não se desviará dele. Por quê? Porque ele está alicerçado, está balizado. Eu venho aqui nessa hora abrir o meu vídeo, né, esse canal, para te trazer um alerta. O seu filho é a sua herança. A sua herança não é a sua casa, não é o seu casamento, não é... Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, veio da parte de Deus. Mas a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. E Deus vai pedir conta a nós como pais. Então fica aqui o meu alerta. Separe tempo. Separe um momento do seu dia, diariamente. Você estará cumprindo a palavra. Às vezes cumprimos tantas coisas na Bíblia e esquecemos de coisas, às vezes, que parecem tão banais, mas de suma importância. Hoje, muito mais do que ontem. 2023, muito mais do que 2022. Há uma necessidade desse alerta. Acorda, igreja. Acorda, mãe. Acorda, pai. Se preocupe. Observe o que está acontecendo no vídeo do seu filho, as brincadeiras que ele está fazendo ali, os joguinhos. Fique atento, ensina, mostra, olha, isso aqui é errado. Porque a palavra intimar não é obrigar, mas é trazer um ensinamento de um alerta, é trazer um ensinamento que traz uma alusão, traz um peso de responsabilidade sobre a vida dos nossos. Então, queridos, essa ordenança de Deus está sobre os nossos ombros. Eu quero orar por você, para que você tenha força e capacidade de ajudar a sua filha, seu filho, seu neto, de ensinar, de passar algo bom para eles através da palavra de Deus. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor, essa palavra tem um peso sobrenatural em nossos ombros. Essa palavra traz, Senhor, uma responsabilidade de ensinar, de passar, de preencher. Deus, nós queremos preencher toda a lacuna, todo o vazio que há na formação do caráter dos nossos filhos, das nossas crianças, porque muitos ensinamentos maus vêm aí, muitas filosofias novas,
Muitas, ó Pai, heresias, muitos ensinos malignos, maléficos querem distorcer, querem, Senhor, burlar, querem quebrar todos os princípios da Tua palavra santa, que é imutável. Porque passa o céu e passa a terra, mas ela é a mesma. Mas, Senhor, o inimigo, ele sabe que os nossos filhos são frutos, ó Pai, de bênçãos no nosso lar. São crianças que foram, Senhor, separadas, tem um projeto, um plano na vida dos nossos filhos. E o inimigo, ele quer destruir enquanto é criança. Tem misericórdia dos nossos filhos. Nos dá, Senhor, nos dê capacidade de ser um instrumento na nossa casa, de ensinar, de usufruir da Tua palavra e poder ministrar os corações. Nos ajuda com simplicidade, com amor, com dedicação, com zelo, com empenho, mas fazer com o nosso melhor, através da Tua palavra. Nos dê estratégia, nos dê sabedoria, nos dê capacidade de ser fonte de bênção, fonte de instrução na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Pai, que esse retorno às aulas, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que está fora da Tua palavra, tudo aquilo, Pai, que vai de encontro com os princípios da ética, da moral, Senhor, que sejam aniquilados, rejeitados. Oh, Pai, nossas crianças que vão começar a estudar, que nunca entraram numa escola, esse ano vão entrar, Senhor, num momento difícil. Então, eles precisam, Deus, eles precisam de levar uma bagagem de casa, de estar já prontos, preparados, blindados, para que o inimigo não venha destruir, Senhor, o caráter, a moral, oh Pai, o pensamento, os ensinamentos da Tua palavra sagrada, porque ela é, Senhor, vida, é a verdade que liberta. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel, que esses ensinamentos, ó Pai, que tem na Tua palavra santa, possa, Senhor, enriquecer cada pai. Eu profetizo que o Senhor vai enriquecer o pai, a mãe, ó Senhor, Tu vai enriquecer de conhecimento, porque a Tua palavra diz: aquele que não tem sabedoria, peça, que o Senhor dá liberalmente, nos dê sabedoria para ensinar, para instruir, nos dê tempo, tira toda a distração, porque o nosso maior pecado hoje é a distração. Perdemos às vezes tanto tempo com tantas coisas fúteis, ó Senhor, e não tiramos às vezes meia hora, 20 minutos para ensinar os nossos filhos. Deus, que toda futilidade, que toda a procrastinação, que tudo aquilo que é banal, daquilo que rouba o nosso precioso tempo, seja tirado de entre nós, seja afastado, Deus, que possamos cumprir com os Teus mandamentos e ser fonte de bênção para os nossos filhos. Muito obrigado. Eu profetizo uma bênção sobre este lar. Eu profetizo que os filhos desta casa, Pai, serão abençoados. Ó, Pai, eu profetizo serão homens de Deus, mulheres honestas, homens sinceros, mulheres sinceras, profetas da Tua casa, pregadores, cantores, pessoas de bem, que não vão se corromper, que não vão, Senhor, ó Pai, sentar e comer dos manjares do rei, Pai, do príncipe deste mundo. Eu abençoo esse lar, eu abençoo essas crianças, eu abençoo o retorno das aulas, eu abençoo para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Fique aí com essa responsabilidade, fique com esta palavra e que o Espírito Santo possa nos fazer aplicar ela no dia a dia, no nome poderoso de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até uma próxima, querendo Deus.